Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos ficar de pé. Deus abençoe também você que está acompanhando pelas redes sociais. Vamos ler o Salmo 100. Vamos começar esse culto com bastante alegria. Hoje é uma noite muito feliz para a nossa igreja. Teremos os nossos irmãos que estarão passando pelas águas do batismo daqui a pouco, né? Então, esse, sem dúvida, é o motivo mais feliz que a nossa igreja pode ter. É pessoas que aceitaram Jesus como Salvador e que estarão testemunhando em público daqui a pouquinho. Graças a Deus por isso. Salmo de número 100, que é um salmo de ação de graças, né? Ou seja, de gratidão a Deus pelas bênçãos concedidas. Salmo 100 diz o seguinte: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Você está feliz essa noite? Glória a Deus. Vamos orar. Abre o seu coração, comece a falar com Deus, expresse a sua alegria. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida e em nossa igreja. Senhor nosso Deus, nós estamos essa noite bastante felizes na Tua presença, porque o Senhor é bom, porque a sua fidelidade, Deus, está sobre nós, porque o seu amor dura para sempre, Deus. Como diz o salmista, nós queremos louvar o seu nome, Deus. Nós queremos prestar um culto ao Senhor com alegria. Te agradecemos pelas bênçãos concedidas, pela nossa salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor nos ajuda a cada dia nas nossas dificuldades. Te agradecemos pela nossa igreja batista aqui em Vila Diva, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos pelos nossos irmãos que estarão passando pelas águas do batismo. Agradecemos pela vida do Juan e pela vida da Hannah, Jesus. Ó Pai, de coração, te agradecemos porque o Senhor tem feito grande obra na vida deles, Pai. E hoje eles vão testemunhar publicamente da fé deles no Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por todos que estão aqui essa noite, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que também estão nos visitando, Deus, que todos possam se sentir bem, acolhidos na presença do Senhor, Deus. Ó Pai, tira do nosso coração qualquer sentimento que estiver atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor, Deus. Faça que nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação, nenhum medo, nenhuma tristeza, Deus, possa dominar, mas a alegria do Senhor possa nos fortalecer. Por isso entregamos a nossa vida, qualquer dificuldade, algo que estiver aqui incomodando o nosso coração, nós entregamos na Tua presença. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, que resolve situações, que cuida de nós a cada dia, Deus. Por isso a Tua igreja se alegra neste momento. Por isso nós estamos felizes por estar na Tua presença. Enche o nosso coração, Deus. Espírito Santo, esteja no controle de tudo aquilo que acontecer essa noite. Nós oramos assim, glorificamos e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas. Vamos cantar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, aquela paz que excede todo entendimento, esteja com você nessa noite, amém? Nós cantamos da maravilhosa graça do Senhor, nós cantamos sobre a presença do Senhor aqui neste lugar, e nós cremos que Ele está aqui neste meio, está aqui nesta noite. Então, se você crê, eu peço que você cante conosco, exalte ao Senhor, louve ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, porque é Ele que está neste lugar, e a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, e a Ele todo o nosso louvor, amém? Aleluia. Seu amor é poderoso.
teu sangue e a minha dívida foi paga. Diga assim: Jesus, eu canto. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Você é livre. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Aleluia. Amém, glórias a Deus. Os irmãos puderem sentar um minutinho. Passar aqui algumas comunicações importantes para os irmãos, visando que a ceia do Senhor será no próximo domingo, tá? Dia 3 de julho. Os irmãos se lembram, houve uma alteração, é sempre no primeiro domingo agora. E será tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, tá bom? Tanto de manhã quanto à noite. Você pode escolher, que a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade de repente nesse momento para estar à noite também. Então, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, você pode estar participando da ceia do Senhor. O outro aviso relembrando os irmãos da nossa oferta de amor, pelo aniversário da igreja. Na verdade, hoje, esse domingo, nós estamos o último domingo das comemorações do aniversário da igreja, a nossa igreja, que agora no mês de junho. Desde o começo do mês temos tido várias atividades e hoje nós estamos encerrando com o batismo. E a oferta de amor o valor sugerido é de R$71. Por quê? Porque a nossa igreja está fazendo 71 anos, agora em junho. Nós sempre sugerimos como oferta o mesmo valor da idade da igreja. Então, os irmãos ainda têm esse tempo para estar abençoando. Oferta de amor, ou seja, você vai estar agradecendo a Deus, uma gratidão a Deus por tudo aquilo que tem feito pela sua vida e pela nossa igreja. Vamos falar em oferta. Vamos agora vamos estar ofertando ao Senhor, os dízimos e as ofertas. Eu vou ler um texto lá em 2 Coríntios 9, versículos 6 e versículo 7, que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, para você que é visitante, fique à vontade, mas os membros da igreja, nós fazemos isso com alegria, também em gratidão ao nosso Deus, crendo que o Senhor também, Ele nos abençoa quando nós somos gratos a Ele, Não é uma barganha, mas é uma gratidão. Nós cremos que Deus, Ele cuida da gente, cuida de nós a cada dia. Vamos estar orando nesse momento pelos dízimos e pelas ofertas, consagrando ao Senhor. Alguns irmãos eu sei que fazem também a sua transferência durante a semana, mas vamos ter um período aqui no gasofilácio onde você também pode estar ofertando ao Senhor. Vamos orar agora nesse momento, agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos também consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que têm sido entregues ao Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe cada família, Deus, também no seu emprego, na sua empresa, em tudo aquilo que tem sido necessidades nossas financeiras, que o Senhor supra a vida de cada um aqui, Deus, também de familiares nossos que estejam com qualquer dificuldade. Que o Senhor aceite as nossas ofertas de gratidão a Deus, Pai, sempre, Deus. Que o Senhor abençoe e multiplique sobre a vida de cada um. E por isso nós consagramos esse momento na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar de pé, mais uma vez. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, enquanto você deposita a sua oferta, o seu dízimo. Não se constranja. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Sobre mim.
Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. De novo, traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Pode se assentar, querido. Graça e paz, irmãos. Boa noite para todos. Uma alegria no nosso coração nesta noite. Primeiro porque nós estamos na casa do Senhor, na casa de Deus. E também por nós termos esse momento tão especial do batismo. Para nós como igreja, isso alegra o nosso coração. Porque são pessoas que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, assim como eu, como você, que já aceitamos Jesus no nosso coração. E o batismo, ele é um testemunho da fé daqueles que creem em Jesus. E eu quero então compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Mateus capítulo 28, verso 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Amém, irmãos? Então a palavra do Senhor, ela diz que nós como igreja estamos cumprindo as ordenanças de Jesus. Quais são as ordenanças de Jesus? É o batismo e a ceia do Senhor. São duas ordens que Jesus deixou para a sua igreja. E ordem, como bons discípulos, nós temos que cumpri-las, né? Durante a nossa caminhada, nós vamos pregando o Evangelho, vamos falando do amor de Deus, vamos ensinando o caminho que nos leva para o céu. E essas duas ordenanças a igreja jamais pode deixar de lado, né? Nós temos que realmente cumpri-las. E hoje a igreja nossa família, está realizando uma das ordenanças de Jesus, tá bom? Então vou chamar aqui a Hannah primeiramente. Vem aqui a Hannah. Os familiares da Hannah estão aqui. Algum amigo que está presente acompanhando a Hannah. Ali, ó. Então vem aqui à frente a participar desse momento. A igreja, por favor, aplauda
nossos visitantes. Podem vir todos aqui, subir nesse momento, aqui em cima. A água está quentinha, né, Hannah? Tá. Esse frio, né? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, tá bom? Olha quanta gente, né, Hannah? Veio participar do seu batismo. Muito legal. Faltou gente ainda? É, tá bom. Mas vamos ver nas fotos. Por isso que é importante, né? Foto, fazer a família filma esse momento tão especial. Então isso é muito importante, porque é um passo importante, né? Que você está dando na sua vida. Nós já falamos isso hoje de manhã na profissão de fé, e aqui no batismo estamos confirmando, né, tudo aquilo que foi falado. Então vamos batizar a Hannah. Vem aqui. Hannah, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo pra viver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Ó, o papai aqui também, dá um abraço nele. Segurar a mão da filha, né? Obrigado, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Aplauda ao Senhor, igreja. O próximo é o Juan. Eu pensei que o Juan tinha desistido, Juan. Não aparece, né? Cadê? Quem está com o Juan, pode vir aqui na frente também, né? Família, os amigos. Hoje nós, né, estamos presenciando duas pessoas jovens que estão se batizando. E isso é muito importante, irmãos. Por quê? Eu nem comentei com o Juan, não deu tempo, né? Tanta coisa. Mas quando eu me batizei, eu tinha a idade do Juan. E às vezes, né, a gente vê hoje em dia os desafios que os jovens têm. Sempre foi um desafio, né? Mas na aula de discipulado hoje, na classe da escola bíblica, eu estava falando com o irmão, e quantos desafios nós temos para viver a vida cristã, porque não é fácil, irmãos, não é fácil viver uma vida que agrada a Deus, mas nós temos que nos esforçar, sermos perseverantes. E aí quando eu batizando aqui o Juan, eu lembro da minha fase, né, de adolescente também, me batizando, e depois trazendo na minha memória um filme. Não que você vai ser pastor, viu, Juan? Calma, fique tranquilo. Ele falava que ia ser pastor? Olha aí, estamos aqui falando algo que eu nem sabia disso. Quem sabe, né? Deus é quem sabe, né, da nossa história no futuro, e a gente tem que se colocar nas mãos de Deus. Como eu disse hoje de manhã, ninguém é perfeito, né? A começar em mim. Mas esta caminhada de vida cristã, de estar na igreja, de se batizar, ter vontade de obedecer a Deus, o Senhor vai nos ajustando conforme a vontade dEle. As coisas não são de um dia para o outro, né? A
nossa vida cristã, ela é uma jornada, ela é uma trajetória, ela é uma caminhada. E em cada situação, quando a pessoa aceita Cristo como Senhor Salvador, quando ela se batiza, quando ela se consolida numa igreja, então ela vai dando os passos necessários que Deus quer para a vida dela. Então nós como igreja devemos nos alegrar, né? Porque realmente a palavra de Deus está se cumprindo na vida da igreja de forma coletiva e na vida de nossos novos irmãos. Juan, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Diante da sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, das-me uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Aleluia. Amém, glórias a Deus. Vamos orar agradecendo pela vida da Hannah e do Juan. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de coração pela vida do Juan, pela vida da Hannah, Deus. São muitos queridos por nós aqui em Vila Diva. Eu peço que o Senhor abençoe eles sempre, abençoe as suas famílias que estão acompanhando também, ó Deus. Que eles perseverem, que nada de mal venha acontecer com eles, mas que o caminho deles no futuro seja abençoado, seja próspero na tua presença. Nós nos alegramos de coração pelo testemunho deles, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Irmãos, mais um momento bem importante. Eu gostaria de chamar aqui à frente que viessem, além das professoras, todas as crianças. As crianças vão ter o culto ministério infantil, então eu gostaria que as crianças viessem aqui na frente, nós orarmos por elas. E venham os professores também, a Andréia, a Adriana. Podem subir aqui, crianças. Isso, mas com calma, não precisa subir correndo. Nós temos todo o tempo. Isso, só bom, calmamente, sem pressa. Isso. Podem vir todas as crianças. Olha só que grupo bonito. Graças a Deus. Os professores também podem estar vindo. Isso, esperar todas chegarem. Isso. Muito bem. O que nós vamos fazer? Todos os domingos nós vamos ter esse momento de orarmos pelas crianças antes delas irem para o ministério infantil. Essas são as crianças. Você que está visitando também pode trazer a sua criança para estar participando. As crianças daqui a pouco vão descer. O salão aqui é bem embaixo da igreja. Vão receber a mensagem na linguagem delas, os professores preparados. Também, se você quiser fazer parte dessa equipe do Ministério Infantil, a Andréia, que está aqui na frente, que é a líder, né? Fale com a Andréia também. Olha só quantas crianças você tem para estar abençoando. Então, nós abençoamos elas com os ensinamentos. Mas também a igreja toda abençoa essas crianças com as nossas orações. Vamos orar por essas crianças, em nome de Jesus, tá? Se você quiser, pode ser na sua mão também. Vamos abençoar essas crianças, que Jesus disse que nós temos que abençoar e acolher as crianças. Senhor nosso Deus, nós queremos, nossa igreja, abençoar todas as crianças que estão aqui na frente. Essas crianças que estarão descendo para o Ministério Infantil, onde serão abençoadas com a palavra, com o ensino na linguagem delas, ó Deus. Que tudo aquilo que for semeado no coração delas possa produzir frutos no seu tempo devido, Jesus. Eu peço que o Senhor as proteja de todo o mal, as abençoe a cada dia, Deus, abençoe com elas as suas famílias, faça que os lares delas sejam abençoados e que elas possam prosperar em tudo aquilo que elas fizerem no seu futuro, Deus. Por isso nós também abençoamos os professores do Ministério Infantil, toda essa equipe,
Que hoje seja um dia bastante abençoado, uma noite bastante abençoada na tua presença. Nós abençoamos essas crianças em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para nossas crianças. Isso. Elas vão estar saindo agora, aqui por trás, Andréia. Isso. Elas vão estar saindo aqui por trás com as professoras. Olha, vão sair aqui em fila. Calmamente, isso. Cada professores estarão conduzindo. Todas as nossas crianças vão estar com a equipe do Ministério Infantil. Bora. Obrigado. Olha só, hein? Vamos lá. Isso. Isso, vai com a tia Andréia também. Olha. Muito bem. Nosso ministério é uma bênção, então ore pelo ministério. Se você quiser ajudar também, como eu disse, estamos à disposição. Irmãos, antes de nós cantarmos amém, eu sei que tem vários visitantes, né? Mas eu gostaria de saber, você que está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez, levante a sua mão, de onde você está, para nós reconhecermos. Eu sei que tem os parentes da Hannah, que estavam aqui, outros visitantes, dois jovens atrás. Fique com sua mão, só para nós conhecermos. 2 jovens, tem a família da Hannah, tem o irmão aqui. Isso, mais alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez? Isso, ali eu também, os parentes do Juan. Olha só que noite abençoada. Eu gostaria que você que estivesse mais próximo, dê um cumprimento para esses irmãos. Eu sei que nós estamos, pode, cumprimente, né? Vontade. Isso, sei que nós estamos com algumas restrições, mas pode dar um
voz para louvar e agradecer o nome do Senhor. Nome, teu santo nome, e todo ser, louvado seja teu nome, teu santo nome, todo joelho se dobrará ao ouvir seu nome, teu santo nome, e todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, o nome de Jesus. Seja louvado o nome de Jesus. Todo joelho ao ouvir o teu santo nome. Ó Senhor, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, porque é para ti, ó Deus, toda a nossa vida, a nossa voz, as nossas mãos erguidas, é para louvar e glorificar o teu nome. Ó Deus, nos curvamos perante a tua face, perante o teu poder, e declaramos que o Senhor é santo, 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 lindo acima de todas as coisas. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, a nossa rocha. Louvado e eterno seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. A igreja diz: amém. O nome de Jesus. Posso pedir para que você aplaude o nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, você que já está de pé, para a nossa meditação. Livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos. Fica depois dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí vem Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. A partir do verso 42. A palavra do Senhor, ela diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Essa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor com esse tema: marcas de uma igreja verdadeira. Porque esse mês de junho, nós comemoramos, o aniversário da nossa igreja, 71 anos de existência aqui neste bairro, só nesse bairro. E a gente pode, lembrar, pelo menos cada um que faz parte dessa história, um pouquinho de como foi Vila Diva, como ela é. Mas hoje eu quero desafiar os irmãos a nós irmos um pouquinho além de pensar como ela pode ser. Porque nós, como igreja, hoje, precisamos respeitar as pessoas que
fundaram essa igreja, que dedicaram os seus dízimos, suas ofertas, para fazer o investimento em um tijolo, um saco de cimento. E antigamente, pelo menos é a história que eu ouço muito, é que quando a igreja ela precisava realizar alguma coisa, no sentido de manutenção, ou levantar uma parede, enfim, muitos irmãos se juntavam e as irmãs vinham também para justamente ajudar nesse processo de ser igreja. Muitos irmãos, enquanto estavam aqui se dedicando em reformar alguma parte da igreja, as irmãs, elas estavam na cozinha fazendo o almoço, preparando um suco, um café, um lanche para aqueles irmãos. E toda a igreja, assim, ficava o dia inteiro, praticamente, na igreja, fazendo alguma coisa, porque havia prazer, alegria no coração, de saber que aquelas pessoas faziam parte daquela história que hoje está sendo contada. Hoje nós temos 3 irmãos, para quem não se lembra ou não sabe, nós temos ainda 3 irmãos vivos que foram fundadores desta igreja. O irmão Frederico, a irmã Luci e Lucinda. Porque são pessoas que estiveram, naquela fase de implantação dessa igreja. Essa igreja, ela nasceu ali na rua Marius, Era um ponto de pregação, onde alguns irmãos estavam se reunindo, de forma simples, mas era o que era possível naquele momento. E aí a igreja foi crescendo e eles se estabeleceram aqui, nesse endereço, nesse local. Então nós hoje, como igreja, nós temos que olhar esses 71 anos de existência, valorizando tudo aquilo que foi feito e o que se está se fazendo. Mas a gente não pode simplesmente se acomodar nisso, mas nós temos que também olhar para o futuro. Porque hoje nós somos a Igreja Batista em Vila Diva. Hoje nós somos a geração que está liderando esta igreja. Nós vimos 2 jovens se batizando, e foi como eu mencionei, a vida deles e a nossa é um crescimento constante. As pessoas aceitam a Cristo como o primeiro passo, elas se batizam confirmando que tem Jesus no seu coração, e elas então praticam a leitura da palavra, a comunhão entre os irmãos, a frequência na igreja, porque tudo isso é importante para o nosso crescimento espiritual. E hoje, é esta geração que Deus está contando comigo e com você. A gente não pode simplesmente dizer assim, o pessoal do passado que construiu essa igreja. E vale ressaltar que eu sempre falo para algumas pessoas que a nossa igreja, para mim, em questão de estrutura, ela é uma igreja grande, Temos 2 estacionamentos, temos salas lá no salão social para a escola bíblica, temos um templo que pode comportar bastante gente. É uma igreja, não é gigante, não é grande, mas é uma igreja com uma estrutura razoável. Mas a gente não pode simplesmente se acomodar nisso, Nós precisamos ter no nosso coração esse desejo de avançar, de crescer. Não estou falando só na questão de números. Quando eu falo crescimento, ele se refere muito mais ao crescimento espiritual. De nós crescermos na presença de Deus, porque este é o desejo do Senhor. Foi orado pelas crianças aqui, no momento do culto, porque eu estava pensando
que as crianças, elas precisam vivenciar esse ambiente de igreja. Agora elas estão lá, tendo o momento delas, o ensino na linguagem delas, mas a criança, ela precisa entender que ela faz parte da igreja, que ela não é um departamento à parte, mas ela é parte da igreja. E aí, pensando nisso, a gente conversou com a liderança do Ministério Infantil, falamos, olha, a partir de hoje, eu gostaria que todas as crianças que estiverem no culto, os pais trazerem, a gente orasse por elas, que elas participassem do primeiro momento de louvor, sabe, algumas ações que nós temos no culto, porque elas estão vendo e também estão aprendendo a ser igreja. E a igreja é isso, é desde o menorzinho, do mais jovem ao mais velho de idade. A igreja, como nós estamos sempre transmitindo para os irmãos, nós somos uma família para pertencer. E dentro de uma família existe criança, existe adolescente, existe jovem, existe adulto, existem idosos, existem pais, mães, tios, avós, sobrinhos, cunhado, sogro e sogra. Também tem, né? E também tem genro. A gente às vezes fala só do sogro e da sogra, né? Os meus são uma bênção na minha vida. Mas tem cada genro que eu fico imaginando, né? O sogro e a sogra, é meu genro, vai fazer o quê, né? Meu genro. Mas a família é isso, meus irmãos. Né? Tem falhas, tem defeitos, mas tem qualidades também. A igreja é assim. Tem suas falhas, devemos corrigi-las para melhorar, mas também tem muitas qualidades. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma igreja que verdadeiramente foi e continua sendo um modelo para os dias de hoje. Se nós queremos ser igreja nos dias de hoje, uma igreja relevante no século 21, se nós queremos fazer a diferença nesse bairro, nós temos, ressalto aqui, vários trabalhos, artesanato de quinta-feira com a comunidade. Nós temos o projeto Recriar, que temos jiu-jitsu, balé, futebol e basquete. Nós temos vários trabalhos que estão linkados com a comunidade, para justamente nós sermos uma igreja relevante na sociedade. Porque não adianta nós estarmos nesse local há 71 anos, se a nossa consciência, o nosso coração, não deseja ser relevante para aqueles que estão à nossa volta. E quando eu falo ser relevante, o primeiro objetivo da igreja é levar o evangelho, é falar de Deus, é levar a salvação para as pessoas e também alcançar essas pessoas de outras formas. Talvez com uma cesta básica, um alimento, uma compra de um remédio, ou uma visita na casa dela, enfim, um aconselhamento, um atendimento, que às vezes, quantas pessoas durante a semana tocam a campainha e falam, pastor, eu preciso de oração. Hoje mesmo, a gente encerrou a escola bíblica, eu estava saindo para vir para o meu carro e ir embora para casa, e ali, né, uma senhora parou e falou assim, olha, eu queria saber quem é o pastor. Eu falei, prazer, sou eu. Aí ela, eu preciso de oração, pastor. A dona Sônia, ela está aqui? Não. Mas a gente orou por ela. Então, isso foi hoje. Mas quantos casos e situações que às vezes os irmãos estão no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas responsabilidades, que a igreja, ela se mantém viva nesse bairro. Né, que ela faz trabalhos, a nossa igreja ela não para, louvado seja o Senhor, amém, irmãos? Segunda-feira até sexta-feira, sábado, inclusive, nós temos atividades aqui que não param. E Deus, Ele deseja que nós sejamos esta igreja relevante, assim como a igreja primitiva, ela foi, a igreja lá de Jerusalém, ela foi uma igreja relevante na sua época.
ela foi tão relevante que hoje nós olhamos para as Escrituras e nós podemos enxergá-la como uma igreja modelo. Hoje você tem igreja espalhado pelos 4 cantos da terra, há igrejas de todo tipo, de várias formas, de várias linhas, de várias doutrinas. Agora eu me pergunto, qual é a igreja melhor? Qual é a igreja mais certa? Qual é a igreja mais correta? Quando nós olhamos para esse texto, eu vejo que esta igreja é sim a igreja modelo. E se nós frequentamos uma igreja, você que é membro daqui, da Vila Diva, nós precisamos olhar para esse texto e ver esses valores e princípios que aqui naquela época eram praticados e se hoje está sendo praticado. Se você de repente está nos visitando, faz parte de outra igreja, tudo bem, seja bem-vindo. Mas você também precisa analisar se a igreja que você frequenta tem valorizado os princípios da palavra de Deus. Porque ao mesmo tempo que uma igreja ela edifica alguém, ela também pode levar alguém para a perdição. Ao mesmo tempo que uma igreja pautada na palavra de Deus, ela glorifica o nome do Senhor, ao mesmo tempo outras igrejas podem estar só querendo luzes. E aí a gente que quer conhecer mais a Deus, que quer ir para o céu, a gente precisa analisar isso, né? Qual é a igreja certa? Qual é a igreja correta? Eu acredito que todos nós já pensamos isso. Já nos perguntamos esse tipo de colocação. Estou me baseando numa pergunta que um pastor, certa vez, fez no seu livro. Ele disse, qual é a igreja mais importante do mundo? Se você perguntar para mim, eu vou falar que é Vila Diva. A gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado, né, gente? Mas eu sei que nós temos defeitos. Mas eu sei que a gente tem muitas qualidades também. E a igreja, tirando brincadeiras à parte, a igreja mais importante, sabe qual é? É você. Você é a igreja mais importante. Porque a palavra de Deus diz que nós somos a igreja. E se nós somos a igreja, nós precisamos edificar uma igreja que a cada dia seja melhor. Isso não depende só do pastor, apesar que o pastor ele tem uma grande responsabilidade. Velar, zelar pelas almas, pelas vidas. A palavra do Senhor diz que o líder, o pastor, ele vai prestar contas para Deus do rebanho do Senhor, né? É uma grande responsabilidade. Mas quando a gente pensa em ser igreja, a palavra de Deus está dizendo que você é a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. A palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 12, diz assim, assim como cada um de nós, olha só, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros exercem todas as funções, assim também Cristo somos nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado um ao outro. Então eu começo a pensar, a entender que eu e você fazemos parte desse corpo de Cristo. Por quê? A palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 1, verso 18 diz, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quem é a cabeça? Cristo. Se Cristo é a cabeça, tem um corpo. Eu nunca vi
uma cabeça sem corpo, a não ser acidente assim, né? Que acontece no trânsito, essas coisas todas, que às vezes os acidentes são feios, né? Mas você já viu uma cabeça andando sozinha? Um corpo andando sem cabeça? Tirando aquelas histórias, né, que a gente sempre ouve como criança, né? Quem já ouviu da história mula sem cabeça? Vixe, já ouviu nessa história aí. Mas eu nunca vi igreja sem cabeça. Porque a palavra de Deus, ela está dizendo que Cristo é a cabeça. E nós somos o corpo. E cada membro do corpo está ligado um ao outro. Não tem como a gente dizer, e teve até uma devocional que eu coloquei no grupo da igreja lá, acho que essa semana, que hoje em dia tem muito desigrejados, né? O que é essa pessoa? É aquela pessoa que se denomina cristã, mas não frequenta uma igreja. Ela diz, não, para que igreja? Não precisa disso. Se fosse assim, Jesus não teria dito para ir e pregar o evangelho e se batizar. Aí vem os mais espertinhos, né, os teólogos, e falam assim, mas a gente tem que fazer discípulos e não igreja. Mas nós precisamos desse ajuntamento para a edificação um dos outros, para exercer os nossos dons espirituais. Se fosse assim, se nós não precisássemos de igreja, na palavra de Deus não estaria, por exemplo, escrito que nós não deveríamos abandonar a igreja como era o costume de alguns. Como diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de nos reunir como igreja. Está claro isso para mim? Está claro para você? Amém? Aqui não está falando, você ficar em casa, exceto, né, período de pandemia, essas exceções, né? Mas aqui diz, não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? A volta de Jesus. Então aqui, nesse versículo, nós temos muitos princípios. Inclusive de sermos igreja numa igreja local. De estarmos reunidos, de fazermos parte de uma família espiritual. Porque dessa forma nós vamos nos edificar. Nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos ensinar uns pelos outros, nós vamos encorajar uns aos outros. Isso é ser igreja. Você já viu alguém, agora falando no sentido biológico, você já ouviu alguém falar que é família, ele sendo sozinho? Não, isso não existe. Ela pode de repente até escolher e morar sozinha. Ela compra um apartamento, ela aluga uma casa, ela vai morar em outro estado, longe dos seus pais, mas ela tem uma família. Ela tem um pai, uma mãe, um filho, um sobrinho, um tio, um avô, alguém que ela se relaciona. E quando nós falamos de igreja, é justamente isso, meus irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. E a cada dia que está se aproximando a volta de Jesus, nós precisamos estar unidos e reunidos também. Porque eu acredito que a maior alegria de Deus é ver o seu povo na casa de Deus. Aliás, tem duas coisas que Deus instituiu. Qual é? Família e igreja. Escute isso. Deus instituiu, não foi um homem, não foi um líder religioso que falou, a partir de hoje vamos aqui ser igreja. Não, Deus instituiu a igreja. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, quando Deus separa o seu povo, Ele estava formando um povo exclusivo dele. E lá em 1 Pedro fala que nós somos povo exclusivo de Deus. E aí a palavra do Senhor, ela nos orienta, né?
que esse povo somos nós, a igreja de Cristo. Que há 71 anos existe nesse lugar, e até a volta de Jesus, ela vai continuar existindo, amém, irmãos? Porque nós somos a igreja. Não adianta eu falar, olha, o Nilson é a igreja de Vila Diva, ou o pastor Ricardo, ele é a igreja de Vila Diva, ou a Juliana, ela é a igreja de Vila Diva. Não, somos nós a igreja. Nós fazemos parte desse corpo. Quando, por exemplo, está doendo, de repente você está lá na sua casa, varrendo o quintal, a sala, alguma coisa nesse tipo, e aí de repente você, com a vassoura, bate no dedão do pé. E às vezes, dependendo da pancada, encrava uma unha, quebra o dedão. Marcelo, está aqui o Marcelo? Ô Marcelo, você que o diga, né, Marcelo? Está doendo aí o pé? Não, nesse frio não dói. Mas o que acontece? Bateu. Quebrou, né? Quebrou. Nem vou falar as partes lá, que senão eu vou me enrolar aqui nos nomes. Mas ele quebrou. Mas todo o corpo dele sente a dificuldade. Pelo menos eu vi hoje ele andando mancando. Não é isso, Marcelo? O corpo dele todinho sente. Então, trazendo essa breve ilustração, não tem como a gente ser igreja e não se compadecer com aquele que sofre, com aquele que está doente. E vale ressaltar, irmãos, tem muita gente testando positivo Covid, hein? Se cuida aí, tá? Estou vendo alguns irmãos já com máscara. Reforce seus cuidados. Creia em Deus, Ele cuida, mas faça a sua parte também. Agora, nós somos a igreja, então não tem como eu falar assim, o meu corpo, ele é orelha, é perna e só. Não, nós temos o conjunto completo. E a igreja é isso, irmãos. A igreja é um conjunto completo, que você faz parte. Que nós fomos chamados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Ele conta com a gente. É nessa geração, é agora. Porque imagine você, se aqueles cristãos daquela época, eles dissessem assim, não, a igreja é outras pessoas, não somos nós. Como é que seria contada a história hoje? Se aqueles irmãos há 70, 60, 50 anos atrás pensassem assim, não, deixa para os mais jovens construir a igreja, deixa para outros que vão vir construir a igreja, como é que nós iríamos contar a história hoje? Daqui a alguns anos, daqui a 10, 20, 30 anos, não sei, como é que as pessoas que estarão aqui vão contar a história de Vila Diva? Eu tenho inúmeras histórias que posso contar para os irmãos, de desafios dessa igreja, de lutas, de vitórias também, de milagres de Deus. Mas por causa do nosso tempo eu não consigo contar, detalhadamente cada ponto do que aconteceu na história dessa igreja. Porém, nós hoje, no ano de 2022, nós somos conclamados a ser a geração que bate no peito e diz, eu quero ser essa igreja. Eu quero fazer parte desta igreja. Não dá, meus irmãos, para dizer assim, olha, aquela igreja e eu estou aqui. Não dá. A gente precisa dar esses passos, assim como nossos queridos irmãos deram esses passos. É o início da sua jornada na vida cristã. A palavra de Deus, ela fala que nós somos uma nova criação. Então, se nós somos uma nova criação, a cada dia, você, nós temos que buscar entender essa vontade de Deus para a nossa vida, que é a igreja. Para a gente concluir e dizer aqui alguns valores dessa igreja. A igreja daquela época, ela valorizava a palavra de Deus. Está muito claro esse texto. Diz, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos
E essa dedicação, meus irmãos, não é simplesmente pegar a Bíblia e folhear e ver, o que Deus vai falar comigo. Não, eles se dedicavam no ensino da palavra de Deus. Irmãos, muitas vezes nós nos dedicamos a tanta coisa que às vezes nem edifica. E às vezes não estamos nos dedicando em aprender a palavra de Deus. Eu quero reforçar isso, além de outras formas, ferramentas que nós temos, é a escola bíblica dominical, né? Que é a ferramenta básica para nós aprendermos a palavra. Aqui você está recebendo essa ministração, você está aprendendo. Mas a escola bíblica também é uma ferramenta onde você está ouvindo a palavra de Deus, você está crescendo espiritualmente. Me lembrei de um detalhe que eu queria falar isso para os irmãos. No momento que eu falei em relação às duas instituições criadas por Deus, que foi a família e a igreja, ao mesmo tempo, o diabo, ele está querendo destruir a família e a igreja. Nós estamos vendo isso. Os ataques que estão sendo feitos contra a igreja, né? Recentemente uma cantora, ela se posicionou referente às questões da atualidade. E aí, por causa disso, ela foi retalhada nas redes sociais. Simplesmente porque ela ela se posicionou no que ela acredita, o que ela acha que é pecado, e pronto. E é pecado. Não tem conversa, não tem negociação. A Bíblia declara que é pecado, e ponto final. Só que aí, por ela se posicionar, e eu estou falando dessa cantora, como ela é parte de uma igreja. Então a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo retalhada, o diabo está querendo destruir a igreja. E o diabo também está querendo destruir a família. Os valores, os princípios que se tinham e que se devem ser valorizados nos dias de hoje. E são duas instituições criadas por Deus e que o inferno, as trevas estão lutando para destruir. Inclusive essa igreja, né? Que o inferno se levanta para destruir a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, essa é a igreja, né, que compõe as outras igrejas. Inclusive eu e você agora se trazendo para a nossa vida pessoal. O inimigo, ele quer destruir a sua vida, porque você é igreja. E a palavra de Deus, ela vai nos fortalecer, a rebater, a se posicionar, a sermos firmes diante dos ataques do inimigo, meus irmãos. Quando nós lemos nas Escrituras, nós vemos que em determinado momento, o Jesus, ele foi conduzido para o deserto, e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. E como Jesus venceu as tentações? Como, meus irmãos? Com a palavra. Jesus mencionou palavra. Jesus, ele não expulsou, sai daqui, Satanás. Não, ele disse, está escrito. Apesar que em alguns momentos a gente tem que repreender mesmo o inimigo. Mas a melhor forma de você expulsar o inimigo da sua vida, quando eu falo expulsar o inimigo, é você se proteger da retaliação, você se cuidar espiritualmente, é com a palavra de Deus, é com as Escrituras. Eu me lembro agora que a palavra de Deus, ela diz que o povo do Senhor, ele se perde por falta de conhecimento. Eles vivem, batendo cabeça, vão de um lado para o outro, andam confusos, porque falta conhecimento da palavra de Deus. As Escrituras, ela diz, lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a gente precisa entender, como a igreja primitiva, que eles se dedicavam. Era uma dedicação, meus irmãos. Não era quando quisesse, talvez, quem sabe, vou fazer algumas coisas e talvez quando sobrar tempo eu leio a palavra, ou vou aprender alguma coisa. Não, nós temos que aprender a palavra. Nós estamos vendo hoje as escrituras se cumprindo. Quando nós falamos sobre os finais dos tempos, a volta de Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra isso para a gente. Ela mostra os sinais. Olha, você vai ver que a volta de Cristo está perto. Leia as Escrituras. Leia Mateus. Leia Apocalipse, que você vai ver os sinais dos finais dos tempos. E nós estamos vendo isso se cumprindo. Mas parece que alguns cristãos, eles estão assim, não, querendo viver só nessa terra. Ah, Jesus vai voltar nada. Ah, Jesus está demorando, Jesus. Sabe, meus irmãos, a gente deve aprender a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu já conheço, eu já sei quem foi Moisés, quem foi Paulo, o que está escrito em Apocalipse, queridos. Mas a palavra, ela é o alimento para a nossa vida. Assim como você toma o seu café da manhã, e se você não tomar, e o seu corpo vai pedir essa necessidade de um alimento no seu corpo. Se você não almoçar, pelo menos você tem que jantar. Senão daqui a pouco você está passando mal, desmaia, de fome, de fraqueza. Se tratando na vida espiritual, meus irmãos, a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós temos que nos alimentar da palavra. É ela que nos ensina o caminho da vida eterna. E a igreja primitiva, ela era pautada na palavra. E se nós queremos ser uma igreja, nós precisamos andar na palavra. Ter essa marca. Um outro valor aqui que eu vejo dessa igreja primitiva é que ela era comprometida com a oração. A Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e às orações. E eles se dedicavam às orações. Quando eu vejo isso, eu me lembro que Jesus mesmo, antes de subir aos céus, ele disse, fiquem lá em Jerusalém, ele falando para os discípulos, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Fiquem juntos. Mas não fiquem juntos fazendo qualquer coisa. Vocês devem estar preparados. E como você se prepara? Orando. Como você se prepara para vir nesse culto? Ô pastor, eu peguei meu melhor sapato. Peguei a minha melhor blusa. Peguei, meu cachecol nesse frio que eu estava até esquecido lá no guarda-roupa. Tá cheirando um pouquinho, mas batendo assim, sai o cheiro, né? Estou com a minha melhor roupa. Eu vim preparado, pastor. Não é isso que eu estou falando. Sabe, irmãos, esse momento de culto, o nosso coração ele tem que estar preparado para ouvir o que Deus vai falar. E como é que a gente prepara a casa? No sentido espiritual, com oração. É a oração que você faz lá na sua casa. Que você já fica pensando, Deus, no domingo, quando eu for na igreja, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Que os louvores, a mensagem, o ambiente, possa contribuir
para o meu crescimento, Senhor. É isso que eu oro para os irmãos e para nós. A gente tem que vir preparado, irmãos. A gente só vai vencer batalhas espirituais com oração. Jesus mesmo disse, ressaltando, um detalhe, em determinado momento, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus falou: olha, essa casta de demônios não sai senão através de jejum e oração. Irmãos, a oração é fundamental na nossa vida. Ela é essencial na nossa vida. E aí vem os espertinhos e dizem: pastor, mas eu oro em casa. Amém, queridos irmãos, continue orando. Mas eu quero apontar para você alguns versículos que nos falam que a igreja estava reunida orando. No livro de Atos mesmo. Capítulo 1, verso 14. Todos unânimes perseveravam em oração. Aliás, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, aquelas 120 pessoas, eles estavam em oração. Se eles estivessem fazendo outra coisa, o que seria aquele momento? Talvez um clube, uma panelinha de pessoas. A igreja é isso, irmãos. É uma igreja que ora, que busca a Deus. Outros versículos para você ter ideia, lá no capítulo 3, verso 1. Os líderes da igreja, João e Pedro, vão à casa de Deus, o templo, 3 horas da tarde para orar. Esse versículo aqui faz parte quando eles disseram para aquele homem que estava na porta do templo, eles disseram assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas no nome de Jesus, levanta, o que eu tenho eu te dou. Aqueles líderes estavam fazendo o quê? Indo para a igreja orar. Outros versículos, capítulo 4, verso 1. Quando a igreja ela foi perseguida, ela estava orando, e diz a palavra de Deus que no momento em que eles estavam orando, as paredes estremeceram. Tamanha era o poder da oração daquelas pessoas. Como se a gente pode olhar para textos assim e dizer que a gente não precisa orar? Essa mesma igreja primitiva era uma igreja que dava prioridade para a oração, prioridade para orar, meus irmãos. Você pode cuidar dos seus negócios, cuidar da sua família, você deve fazer isso com excelência, da melhor forma possível. Seja o melhor pai que você puder, a melhor mãe que você puder, o melhor marido, o melhor esposa, o melhor filho, mas tenha tempo para a oração. A palavra de Deus, aqui também no livro de Atos, estou falando da igreja primitiva, nos mostra que Pedro, quando estava preso, na prisão mesmo, a igreja estava reunida orando em favor de Pedro. E você conhece a história e sabe que ele foi liberto da prisão, porque a igreja orava. Deus fez milagres através da oração. Veja a importância, irmãos, da oração. Sabe, a oração, ela é fundamental, tanto que Jesus mesmo no seu ministério, em vários momentos, ele se retirava para orar. E quando nós voltamos aqui para o texto dessa igreja primitiva, nós vamos ver que a igreja estava reunida para orar. Nós só vamos, meus irmãos, vencer os desafios de hoje e do futuro, se nós estivermos reunidos para orar. E deixa eu te dizer uma coisa, porque nem todo mundo gosta de orar. Verdade é essa. Sabe por quê? Porque nós temos que vencer a nossa carne. A carne não quer que você ore. O espírito que você tem dentro de você quer que você ore. Só que às vezes a carne é maior que a vontade do Espírito. E às vezes a gente deixa a oração para segundo plano, para o final do dia,
ou naquela correria, quando a gente não vê mais solução e a gente fala: Senhor, não tem mais jeito, me ajuda. A oração, ela deve ser a prioridade de uma igreja. E quando eu falo oração de uma igreja, é eu e você. Um outro valor da igreja primitiva é que eles andavam em amor e comunhão. Porque a palavra de Deus diz isso. Que tudo que eles tinham, eles vendiam, as suas propriedades. Isso é um grande desafio. É aquela história, né? Aquele contexto. Mas eles se reuniam todos os dias para partir o pão. Participavam das refeições e diz o texto aqui, com alegria e sinceridade de coração. É essa a igreja que Deus quer. Que verdadeiramente se ama. Que respeita um ao outro. Que tem compaixão da necessidade do outro. Ah, não, esse aí está passando por problema. É problema dele mesmo, não é meu. Não, a gente está lutando com isso. Estamos lutando para dizer, olha, nós somos uma família para pertencer. E uma família que se pertence, né, que faz parte, a gente deve se importar com o outro. E não às vezes vendo ele indo para o buraco e jogar mais areia, né? Porque a igreja primitiva, ela tinha esse comportamento. E nós como igreja, hoje, também somos conduzidos a isso, meus irmãos. Jesus, ele orou por essa realidade. Lá em João, capítulo 13, versos 34 e 35, escute o que diz a palavra do Senhor. Um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros. Jesus não falou, odeiem uns aos outros. Falem mal uns dos outros. Prejudiquem uns aos outros. Jesus falou, amem-se. Como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Escute isso. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus não foi religioso nesse momento. Jesus não fez uma oração dizendo, olha, vocês vão ser conhecidos porque vocês são da igreja batista, vocês vão ser conhecidos porque vocês são dessa denominação, vocês não vão ser conhecidos por causa disso, daquilo. Vocês nesta terra serão conhecidos por causa do amor. E Paulo mesmo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que pode ter o dom de línguas, pode fazer isso ou aquilo, mas se não tiver amor, não adiantou nada. Perdeu tempo. Foi em vão. E Jesus orou por isso. Quando você ora por alguém, você não torce para aquilo acontecer? Pelo menos é para mim, quando chega no meu WhatsApp, pastor, ora pela minha saúde, ora por uma porta de emprego, pastor, eu estou indo fazer uma entrevista, ora por mim, ok, vamos orar, a gente ali ora junto, e a gente torce para que as coisas aconteçam na vida daquele irmão. A gente pergunta, e aí, já teve a resposta, já aconteceu, já melhorou? Está resolvida a situação? Agora imagine Jesus que também orou para que a gente amasse uns aos outros. Ele fez esta oração. É uma oração que Jesus fez. Para que fosse cumprida. E colocasse em prática o amor de Jesus em nossas vidas. Já estou indo para o final. O outro valor que nós vemos nesse texto é que a igreja, ela adorava a Deus com sinceridade de coração. E isso é algo que nós devemos, sabe, irmãos, fazer com entusiasmo. Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de um Deus que está vivo. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos entregando algo do nosso coração para Deus. E como é a nossa adoração a Deus? É de qualquer jeito?
é de qualquer forma. Eu não estou falando de levantar a mão, aplaudir, isso aí é só um costume, enfim, porque tem gente que ou ela canta ou ela bate palma, né? Tem essa situação. Ela não consegue fazer as duas coisas juntos. Eu não estou falando disso, mas aquela adoração que brota do coração. Seja ela no momento bom da sua vida, ou seja ela no momento ruim. Porque quando o apóstolo Paulo, certa vez ele estava lá na prisão, diz o texto que ele louvava a Deus, quando estava preso. Paulo e Silas na prisão, o que é que eles faziam? Eles cantavam louvores a Deus. Isso é uma verdadeira adoração, né? E que hoje nós também precisamos avaliar qual o tipo de adoração que eu estou entregando para Deus. Porque a palavra do Senhor também lá no Evangelho de João diz: no entanto está chegando a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai está à procura. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Será que nós somos esses adoradores? Quando eu falo de adoração, é uma vida de entrega, de rendição. De você dizer: Deus, eu me esvazio de mim para ser o que o Senhor quer. O louvor, ele é uma parte da nossa adoração. Mas a adoração é a nossa vida inteira. E Deus quer isso de uma igreja, meus irmãos. Rendida aos seus pés. Por último, desse texto, os valores que nós aprendemos é que ela cresce de forma natural. E aqui diz o texto: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava. A gente também tem que orar para isso. Para que a igreja avance na história dela. Para que a igreja cresça, não só numericamente, mas, como eu disse, espiritualmente, porque eles fizeram aqui, né, toda a dedicação, eles aprendiam a palavra, estavam se dedicando ao ensino dos apóstolos, eles oravam, eles partiam o pão, eles faziam tudo isso, e o crescimento veio naturalmente. A gente não tem que se preocupar se vai ser a igreja maior ou menor, a gente tem que se preocupar se a igreja é bíblica. E ponto final. Até porque, eu volto a dizer, né? Uma coisa que é bem interessante. Antigamente, quando você pregava sobre pecado, as pessoas choravam, se arrependiam e mudavam de vida. Hoje, se você prega sobre pecado, aquela pessoa fala: a pregação hoje não foi boa. Melhor, pensando melhor, vou mudar de igreja, porque está falando muito sobre pecado. Ué, se você fala sobre pecado, a gente tem que pensar numa vida de santificação, porque a palavra de Deus diz que o Senhor mesmo declarou: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Na verdade, meus irmãos, o tema pecado deveria ser pregado todo domingo, se bobear, para a gente avaliar o nosso coração, as nossas atitudes, se estão ou não agradando a Deus. E se a gente perceber que alguma coisa está fora daquilo que Deus deseja, é se arrepender. Os irmãos sabem muito bem, no Antigo Testamento, quando o povo pecava, precisava ter arrependimento dos seus erros, dos seus pecados. E aí sim Deus habitava no meio deles. E olhando para esse texto, nós vemos uma igreja que vivia dessa forma. Olhando hoje para a nossa história, nós precisamos ser esse tipo de igreja. Uma igreja que é fiel à palavra, que é comprometida com a oração, uma igreja que vive o amor de Deus, uma igreja que adora a Deus com entusiasmo e uma igreja que cresce de forma natural. Vamos orar? Feche seus olhos.
Você é a igreja de Cristo. E como você está sendo igreja hoje? Ou como você vai ser daqui para frente? Quais são os desafios que o Senhor coloca no teu coração essa noite? Quais são as mudanças que você tem que ter? Qual é o compromisso que você precisa ter? Qual é a dedicação que o Senhor está querendo de você? Avalie o teu coração nessa noite, querido. Porque nós só estamos contando essa história porque muitos irmãos tiveram compromisso com a igreja. Daqui a alguns anos, a história só vai poder ser contada porque hoje nós estamos nos comprometendo com Deus. Estamos nos posicionando. Eu quero ser igreja. Eu quero ser o corpo de Cristo. Eu quero fazer parte deste corpo de Cristo que é a igreja. Uma igreja que procura o caminho do Senhor. Eu quero ser parte dessa igreja. A partir de hoje, eu tomo essa decisão. Quero ser fiel a Deus. Quero ter compromisso com a palavra. Quero me dedicar com a igreja local. Usar os meus dons no reino de Deus. Para que outros, no futuro, talvez as crianças que oraram aqui, possam contar a história de Vila Diva daqui a alguns anos. Você faz parte dessa história. Então hoje é uma noite de nós nos comprometermos com Deus. Darmos esse passo. Não sei qual é a sua decisão. Cada um aqui tem um contexto. Se você precisa ler mais a palavra, se você precisa se dedicar mais ao ensino, aprender mais das Escrituras, se você precisa se dedicar mais na oração, ser prioridade na sua vida, se você precisa se dispor para ser um servo de Deus, porque Deus quer usar a tua vida como instrumento nas mãos dEle, porque Ele te deu um dom. E por que você deixou de usar esse dom? Por que você deixou enterrado esse dom? Deus não quer isso de você. Ele quer que você seja um instrumento na obra de Deus. Vamos ser igreja, irmãos. O maior modelo que nós temos foi falado aqui, a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. Ela é tão antiga, mas ela é tão atual, no sentido espiritual. Nos ajuda, Pai, a sermos igreja, a nós nos posicionarmos hoje e deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha de ser igreja. Estou aqui ministrando uma oração, Senhor, mas cada um aqui tem o seu contexto, cada um aqui tem uma área a ser decidida. Mas nós falamos, Pai, que nós somos a igreja. A igreja não é tijolos, não é bancos, mas nós somos a igreja. O Senhor não quer compromisso de tijolos. O Senhor não se relaciona com parede, mas o Senhor se relaciona conosco, com gente, o corpo de Cristo. Então Deus, abençoa a nossa igreja. Esses 71 anos de existência, esses 71 anos de história que tem sido contada dia após dia, ano após ano, e que nós, esta geração, continue contando essa história, porque nós nos dedicamos, porque nós estamos aqui nos posicionando a sermos melhores, a sermos pessoas que fazem a diferença. Nos comprometemos com o Senhor, com o Teu reino. Abrimos o nosso coração e que a Tua palavra continue falando com cada um de nós. Oramos, agradecemos por essa noite, pela existência da nossa igreja, por esse mês que nós comemoramos o aniversário dela. Cada final de semana foi algo especial e hoje nós encerramos dizendo obrigado, Senhor, pela existência da nossa igreja.
a qual nós fazemos parte. E que vamos continuar contando a história dela com muito amor e com muita alegria. Abençoa o nosso futuro, a nossa trajetória, guia os nossos passos. Nos mostra, ó Deus, o caminho que nós devemos seguir a ser uma igreja saudável, uma igreja que te adora, uma igreja que ama uns aos outros, uma igreja que encoraja um ao outro. Faz isso em nós, para que a história dessa igreja continue sendo contada por os nossos filhos, por os nossos netos e para as futuras gerações que estarão aqui um dia. Tira, Deus, do nosso meio tudo aquilo que não vem do Senhor, todo pecado, tudo aquilo que te desagrada, e nos ajuda a ser uma igreja que anda em santidade, que vive a tua palavra, o reino de Deus. Perdoa as nossas imperfeições, as nossas limitações, perdoa os nossos erros do passado e nos ajuda a corrigir a rota para o futuro, para que a cada dia nós sejamos abençoados pelo Senhor neste lugar. Obrigado por nossa família Vila Diva, por cada membro, por cada irmão, por cada pessoa que já faz parte ou que tem frequentado a nossa igreja. Que o Senhor abençoe a todos, que a gente se sinta em casa, neste lugar, sempre recebendo algo mais do Senhor. Seja assim não só hoje, mas por toda a nossa existência, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Ah, sim, né? Como começou a história da igreja, né, irmã Ivete? Posso ter mais 5 minutinhos dos irmãos? Posso? Deixa eu ver. Eu sou um pastor batista. Levanta a mão aqui se vocês concordam. Se eu posso ter mais 5 minutinhos. Olha só, hein? Não, continua com a mão levantada aí. Deixa eu ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nossa, vamos passar a noite inteira aqui, irmãos. 5 minutinhos de cada um, né? Peguei vocês. Mas, ó, legal, eu tenho essa história. E obrigado, irmã Ivete, tá? Que Deus te abençoe ter trazido aqui a história da nossa igreja. Porque a gente precisa, né, compartilhar a história. Eu vou ler rapidinho. No dia 24 de maio de 1945, às 15 horas, o irmão Silvino Eusébio Filho foi até a Vila Celeste visitar o irmão Antenor Chaves e sua esposa Antonieta Chaves em sua residência. Ali reunidos cantavam hinos de louvor a Deus e oravam juntos. Olha só, 3 irmãos. Isso chamou a atenção dos vizinhos, o que fez com que eles viessem até a residência do irmão Antenor para ver aquele trabalho. Aproveitando a oportunidade, o irmão Silvino começou a falar do Evangelho de Cristo e pregou a um bom número de ouvintes. No domingo seguinte, voltando à casa do irmão Antenor, iniciou-se ali uma pequena escola bíblica dominical. Vejam como é importante. Está aqui citado no texto, como começou a Vila Diva. Que continuou sendo dirigida por ele, pela pequena escola dominical. E que durou até o mês de outubro do mesmo ano, quando a Igreja Batista Ebenezer, da qual era membro, em sua assembleia regular, resolve oficializar, reconhecendo-a como filha de sua escola bíblica, elegendo o irmão Silvino como superintendente e o irmão Cândido Martins como auxiliar, 2 pessoas, né? A escola bíblica passou a funcionar com 2 classes, uma de adultos e outra de crianças. A primeira dirigida pelos irmãos
Cândido Martins e a outra pela irmã Maria Lima, membros da Igreja Batista Paulistano, né? A escola cresceu e logo se tornou uma congregação, onde passou a funcionar em um salão alugado na Rua 1, número 9, que é a Rua Marius lá, né? É isso? Vila Celeste, com trabalhos como escola bíblica, culto aos domingos e de quarta-feira. Assim prosseguiu a congregação. Logo surge uma união da mocidade, depois um coro, e não tardou uma sociedade de senhoras e mais 3 salas para a IBD. A igreja foi crescendo, né? Neste ritmo de progresso, a congregação manteve-se até o dia 16 de junho de 1951, que é a data de aniversário da igreja, quando a igreja mãe chamou por bem organizá-la como igreja autônoma. Em uma sessão extraordinária, a Igreja Batista Ebenezer, reunida na sede da sua congregação na Vila Celeste, no dia 16 de junho de 1951, solicitou aos pastores e diáconos presentes para se organizarem um concílio e eleger a diretoria da nova igreja. A diretoria eleita foi presidente pastor irmão Orbach, Simão Orbach, Rafael Joia Martins, pastor Salvador Farina Filho, secretário pastor João Lemos, e os demais cargos da diretoria seriam eleitos pela própria igreja no dia 17 de 6 de 51. Foram então lidos os nomes dos novos membros: 25 da igreja Ebenezer, 9 da igreja Batista do Brás, 5 da igreja Batista do Belém e 2 da Igreja Batista de Urbelândia, totalizando 41 membros fundadores. Você pode aplaudir ao Senhor por essa história? Glória a Deus, né? 41 irmãos que naquela época, em 16 de junho de 1951, se firmaram como igreja. Era uma congregação e depois oficializou como igreja. E nós estamos aqui por causa desses irmãos. E eu creio que muitos estarão aqui porque nós estamos aqui hoje. Amém, irmãos? Alguém se lembra desses irmãos? Estavam vivos? Ficou muito tempo. E o pastor Simão Orbach? Quem se lembra dele? Vocês não querem revelar a idade, né? Ô, irmão Antônio, estava lá, né? João Lemos, né? Irmão Nilton também, olha só. Vamos fazer assim, ó, esses irmãos que se manifestaram, fique de pé, por favor, fique de pé. Pode ficar de pé, calma, não vou falar para vocês virem orar, não, o pessoal fica com medo, né? Porque assim, hoje nós estamos aqui lembrando dos irmãos, né, os fundadores, que temos 3 vivos. O irmão Frederico, ele mandou um convite, olha só, né? Ele mandou um convite para mim já, do aniversário dele, que ele vai fazer 99 anos. Ele falou: pastor, o senhor tem que vir no meu aniversário. Eu falei: tá bom, eu vou lá. Todo ano ele faz, né, Ju? E a irmã gêmeas, né? Irmã Luci e Lucinda, né? Mas esses que estão aqui, até hoje, né? Então, em forma de gratidão e honra, vamos aplaudir esses irmãos, né? Obrigado, viu? Deus abençoe. Irmão, eu vi uma foto lá, os netos estavam tudo em casa, né? Dormindo lá. Quantos netos o irmão tem? 6 netos, né? Ok. Amém. Deus abençoe, viu? Obrigado pela vida de vocês. Estamos aqui por causa dos fundadores que foram citados e por esses irmãos que estão firmes. E eu e você podemos olhar para essas vidas como... Os irmãos estão empolgados, então vamos lá.
a esposa do pastor, né, a irmã Hérnia, limpava a igreja, é isso, irmão, que eu ouvi? Para começar a escola dominical. Irmãos, servir a Deus não tem coisa melhor. Sabe, qualquer coisa que você faz, qualquer coisa, sou suspeita a dizer, né? Quando eu entrei nessa igreja, eu já comecei ajudando, glória a Deus por isso, né? Comecei lá no Ministério Infantil, ensinando as crianças, orando, ensinando elas. Depois fui, né, se envolvendo em outros ministérios. Eu costumo dizer que eu só não fui líder da MCA porque, né, não dá certo, né? MCA, para quem não sabe, é o Ministério de Mulheres, né? Então, não combina, né, eu ser líder do grupo de mulheres. Mas servir ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos. Né, Ju? Comemoro 11 anos, né? Bem lembrado, né? 11 anos aqui, né, nessa igreja. Que os irmãos estão me aturando aqui, né? Vou falar igual o Zagara, vocês vão ter que me engolir. Não sei, né? Deus é que sabe. Mas estamos aqui com muito amor, né? Saiba disso. A gente ama a igreja, ora pela igreja, faz aquilo que pode, né? Porque nós somos limitados. Vem aqui, Ju, porque você faz parte do ministério pastoral também, né? Minha esposa, que tem sido uma bênção na nossa vida. E eu me sinto muito honrado e feliz de ser pastor dessa igreja, né? De ver a história que ela teve, os pastores que passaram por aqui. Eu sou o 7º pastor que assume a Vila Diva, né? Desde quando ela começou. Sou o 7º pastor e com um orgulho santo, né? Com muita honra, com muita alegria. Então, o que eu peço aos irmãos é que ore por nós. Que esteja orando, porque os desafios do ministério pastoral não é fácil. Não vou esconder isso. Mas é o Senhor que nos chamou e a gente faz isso com amor e com muita alegria, porque nós amamos a nossa igreja e amamos essa família, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Uau, quanta coisa, hein? Por isso que o pastor se prepara antes, porque é tanta emoção, né? Que senão a gente fica aqui chorando, né? Nós estamos indo para o final, irmãos, e eu queria fazer o seguinte: nós temos novos membros também para serem recebidos aqui na nossa igreja. De manhã, nós recebemos esses irmãos. Põe aí, turma. A irmã Maria Helena e o irmão Sebastião, tá bom? Eles vêm mais de manhã, porque eles podem vir mais de manhã, então à noite eles não podem estar aqui conosco, mas eles se tornaram membros da nossa igreja. E agora à noite também, nós temos irmãos que vão se decidir ser membros da nossa igreja, tá bom? Então, obrigado, eu vou chamar essas pessoas. Na verdade, antes de chamar, eu vou falar o nome delas, tá? A irmã Érica Silva Galdino de Souza, fica em pé um instantinho, para a igreja conhecer vocês. Samuel Galdino de Souza, ali, eles estão ali. E a irmã Lídia Zanon Justino. Então, esses irmãos, essas pessoas, estão querendo ser membros da nossa igreja, né? Então, eu aguardo uma aprovação para recebermos eles como membros da nossa igreja. Irmãos favoráveis, levante seus braços. Os irmãos contra, continuem com o braço abaixado. Só ressaltando que o irmão Samuel e a irmã Érica, eles vêm da igreja Batista Ipanema, que era lá em São Caetano, e a irmã Lídia da igreja Batista Vila Formosa, tá bom? Então, foram recebidos. Que Deus abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses irmãos. A irmã Juliana, vem aqui receber um certificado, tá bom? Vocês podem vir aqui, por gentileza. Juliana vai entregar para vocês. E o pessoal também que se batizou, né? Tá? Isso. Sobe aqui e a gente vai orar juntos, tá? O irmão Juan também vem receber aqui um presente da nossa igreja, uma Bíblia. E a irmã Hanna também, tá?
Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Deus abençoe, viu? Obrigado, tá? Eu chamo a você, tá? Deus abençoe, meu querido. Obrigado. Tirar foto aqui, antes da gente cantar o parabéns. A gente sempre canta parabéns para a igreja, né? Parabéns simbólico. E a gente sempre celebra esse momento, né? Que é tão especial da nossa igreja, a nossa família Vila Diva. Obrigado. Vamos ficar de pé, irmãos. E vamos lá, tradicional parabéns. Vamos lá, me ajuda, que eu não sei cantar, hein? Vamos cantar parabéns. Eu estou demorando porque não conseguiram acender a velinha ainda, gente. Está acendendo? Eu acho que vai ter que ir sem vela mesmo. Sem velinha, irmão, senão nós vamos sair daqui meia-noite. Vamos lá? Vamos lá! Parabéns pra vocês nesta data. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, Pra Vila Diva nada! Como é que é? É bênção, é bênção, é uma porção de bênção, é glória, é uma porção de glória. Aleluia! Amém. Festa sempre tem um bolinho, né? Então na saída você pega lá uma lembrancinha da igreja para você, tá bom? Levante suas mãos aos céus. Querido Deus, obrigado por essa noite tão alegre no nosso coração, onde nós pudemos celebrar mais um ano de existência da nossa igreja. Obrigado pela membresia da nossa igreja, pelos irmãos que se dedicaram, pelos que se dedicam e os que vão se dedicar. E conta conosco, Pai, nós somos a tua igreja. Obrigado por aqueles que se batizaram, o Juan, a Hannah, continua abençoando as suas vidas. Abençoa também o Samuel, a Érica e a irmã Lídia, que se tornam membros da nossa igreja. Obrigado pela vida deles, que decidiram fazer parte dessa família. Agora nós pedimos que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da tua proteção, e nos dê uma semana abençoada. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Uma ótima semana. Vai com Deus.